Olá, meu amigo pecuarista, olá, meu amigo produtor rural, olá, meu amigo amante da pecuária, você que ama aí falar desse universo chamado pecuária. Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo da nossa série Doenças, Enfermidades do Sistema Digestório dos Ruminantes. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, dá uma olhada, porque nesse primeiro vídeo a gente fala um pouco sobre as peculiaridades, as curiosidades, né? Algumas peculiaridades anatômicas, alguns fatores que predispõem esses animais a terem doenças do sistema digestório. Então corre lá, assiste, que você vai entender melhor quando a gente começar a falar aqui das doenças. E hoje a gente vai falar da enfermidade em específico, que é o timpanismo. Tenho certeza que você que lida de forma direta ou indireta aí com a pecuária já teve a oportunidade de acompanhar uma vaca timpanizada. E o que é esse timpanismo? O timpanismo nada mais é do que a distensão anormal do rumen, né? O rumen ele passa a ficar mais distendido, o rumen que está ali do lado esquerdo ocupa ali boa parte da cavidade abdominal da vaca, fica ali do lado esquerdo, ele fica muito distendido. E essa distensão ela pode ocorrer muitas vezes de forma aguda, né? A gente vai entender como. E aí essa distensão, esse timpanismo, ele pode, se não tratado, levar até o animal a óbito, né? Pode causar a morte do animal, porque o rumen, como eu falei para vocês, ele ocupa grande espaço na cavidade abdominal. E quando esse órgão está cheio de gás ou ingesta, ele acaba comprimindo o diafragma e o animal ele não vai conseguir respirar, fazer ali a respiração. E acaba tendo aí a morte por insuficiência respiratória, caso não seja resolvido o timpanismo, tá certo? Então, para a gente começar a entender sobre o timpanismo, a gente tem que entender o seguinte: existem dois tipos de timpanismo, o timpanismo primário e o timpanismo secundário. O timpanismo primário ele também é chamado de timpanismo espumoso, já o timpanismo secundário também é chamado de timpanismo gasoso. Então, existem esses dois tipos de timpanismo. Então, para a gente começar a entender, vamos falar do timpanismo primário. O timpanismo primário, ele está associado quando o animal ingere ali uma leguminosa com alta concentração de celulose, e a sua manifestação ocorre ali com a distensão do flanco esquerdo. E esse timpanismo é uma informação muito importante para a gente ter, que geralmente na propriedade, quando se ocorre timpanismo em surtos, né, ou seja, vários animais da propriedade tendo quadros de timpanismo, geralmente é o timpanismo primário, porque o timpanismo primário ou espumoso, né, ele está associado à dieta dos animais. Então, como os animais em uma propriedade eles têm a mesma dieta, um grupo de animais dentro de uma fazenda, então geralmente quando se tem um erro na dieta, que se tem aí um quadro de timpanismo primário, geralmente ocorrem surtos. Diferente do timpanismo secundário, que geralmente é casos esporádicos. A gente vai entender por quê. É um animal ou outro que tem ali o timpanismo secundário. Então, quando se falar em timpanismo primário, geralmente está associado aos surtos, ou seja, vários animais acometidos ao mesmo tempo, porque ele está associado à dieta dos animais. Então, a suplementação dos bovinos com concentrado durante o período da seca, né, na baixa disponibilidade de forragem, é um dos fatores que contribui aí para o timpanismo, principalmente o timpanismo primário em surtos, né? Então, quando você tem ali regiões com um grande período de seca, né, baixa disponibilidade de forragem, o proprietário, o pecuarista, ele vai tentar compensar aumentando aí o concentrado na dieta. E aí onde você tem aí os casos de timpanismo. Então, como é que ocorre esse timpanismo? Nas condições normais, as bolhas, as bactérias no rumen, elas acabam formando bolha, né, gás. E esses gases, eles ficam suspensos na parte superior do rumen para ser expelido. Uma das funções, atividades do ruminante é a eructação. Falando de uma forma bem popular, o animal ele arrota, né? Então o animal ele precisa arrotar, a vaca ela precisa arrotar. Então essa eructação, ela é feita porque essas bolhas de gás, elas sobem para a parte de cima do rumen e depois vão ser expelidas, né? Vão ser eructadas, né? Digamos assim. Então, quando se tem aí um conteúdo ruminal
com a concentração muito grande de concentrado, né, vai fazer com que o animal ele não consiga formar essas bolhas de gás, né, que essas bolhas de gás elas precisam se juntar uma com a outra para ir para a parte de cima do rumen e após isso ser eructado, né, ser expelido. Quando você tem uma dieta rica em carboidrato, né, rica em carboidrato de fermentação rápida principalmente, você tem aí uma alteração da população microbiota do rumen. A gente sabe que o rumen aí é composto de bactérias, protozoários. Você tem aí, quando você tem uma dieta rica em concentrado, uma alteração dessas bactérias, né? Então, você permite aí o crescimento das bactérias ácido resistentes, principalmente os streptococcus, os lactobacilos. Então, nessa situação, quando você dá uma dieta muito concentrada para os animais, ocorre uma grande produção, né, pelas bactérias de mucopolissacarídeo, que é onde a gente chama de limo, né? E esse limo ele vai aumentar a viscosidade do fluido ruminal e vai favorecer a produção da espuma, né, que vem aí o nome de timpanismo espumoso. E essa espuma dificulta com que essas bolhas de gás que são formadas, elas se juntem e subam para a parte superior do rumen para ser expelida. Então isso facilita com que o animal ele não consiga expelir esse gás, se forme essa espuma e o animal ele entre no quadro de timpanismo espumoso. Então, fora isso, o animal ele nessas situações, quando você tem uma alta concentração de carboidratos altamente fermentáveis na dieta, ocorre aí também uma menor produção de saliva, e na saliva você tem aí agentes anti-espumantes, que evita a formação de espuma. Então, o carboidrato em si faz com que o animal produza menos saliva, consequentemente, menos agente anti-espumante, facilitando aí ainda a produção dessa espuma e o quadro de timpanismo espumoso. E aí, qual o tratamento desse timpanismo espumoso? Então, primeiramente, a gente vai tentar uma manobra com a sonda, né? O veterinário ele vai tentar uma sondagem nesse animal, uma sondagem orogástrica, vai passar a sonda pela boca até o rumen do animal para tentar tirar esse conteúdo, né? Pode-se fazer também agentes emolientes, são medicações que você faz através da sonda para ir lá para o rumen. São medicações que facilitam que essas bolhas elas sejam expelidas, digamos assim. Então você vai tentar essa manobra de tirar esse conteúdo espumoso do rumen, e se isso não tiver sucesso nesse tratamento com a sonda, porque às vezes esse conteúdo ele é muito viscoso e acaba não saindo através da sonda, aí você tem que partir para cirurgia. Então é preciso fazer uma ruminotomia, abrir o rumen, tirar esse conteúdo de forma cirúrgica, né? Então, esse é o tratamento, esse é o timpanismo primário. Vamos entender um pouco mais agora sobre o timpanismo secundário. O timpanismo secundário, como eu falei para vocês, também chamado de timpanismo gasoso, ele sempre está associado a alguma coisa que vai causar esse timpanismo. Então, pode ser qualquer coisa, uma doença, um tumor. Eu vou falar aqui alguns exemplos para vocês. Então, esse tipo de timpanismo, geralmente ele não ocorre em surtos, ele não está associado em surto. Então, geralmente são casos esporádicos, né? Uma vaca em 100 na propriedade teve um quadro de timpanismo secundário. Já o timpanismo primário está associado aí nos surtos, né? Vários animais tiveram o caso de timpanismo primário ou espumoso. Então, esse timpanismo ele pode estar associado a espasmo esofágico, presença de tumores como o linfossarcoma, que vão comprimir ali o esôfago, dificultando a saída do gás, né, que é produzido. Aumento dos linfonodos cervicais, devido, por exemplo, à tuberculose, que vai comprimir ali os linfonodos cervicais. Lesão de nervo vago, que é um nervo aí que tem a sua função, né, inerva os partes do sistema digestório dos ruminantes. Então, são várias causas. Então, o timpanismo secundário, ele é secundário a alguma coisa. Tem sempre uma causa que vai levar esse timpanismo secundário. Então, nos animais, você vai verificar, os animais que têm esse quadro de timpanismo secundário, uma distinção, né, também no lado esquerdo. Inicialmente, o animal tem um aumento da frequência ruminal. Lá no rumen tem vários receptores nervosos que vão
identificar que está tendo a distensão, então o organismo entende que está entrando comida, mas não é comida, né, é gás, e aí inicialmente você tem um aumento da motilidade devido a esses receptores nervosos, e depois o rumo ele fica hipomotílico e depois ele para de funcionar. Então, o animal ele pode apresentar desconforto abdominal, dispneia, né, o animal fica respirando ali com dificuldades, o animal pode apresentar também taquicardia e morte também por insuficiência respiratória, como eu já falei para vocês, devido essa não realização, né, dos movimentos respiratórios normais. Quando esse rumo ele comprime ali o diafragma, o animal não consegue respirar. Então, o tratamento ao aliviar essa pressão intraruminal, né, dentro do rumen, essa pressão do gás, ou seja, retirar o gás. Essa retirada desse gás, ela pode ser feita através de sonda, através de trocáter, né? Você pode ter perfurações, o veterinário pode fazer perfuração no rumen para retirar esse gás. Então, são várias formas de retirar esse gás. Porém, é preciso ficar atento no que está causando o timpanismo. Porque, por exemplo, se for uma lesão de nervo vago, dificilmente você vai ter uma cura. Ou seja, você vai tirar o gás do animal, vai aliviar esse animal com sonda, e o animal, daqui a pouco, ele vai voltar a ficar timpanizado de novo. Porque isso é uma disfunção nervosa, né, de um nervo. Então é um quadro que o prognóstico não é tão favorável ao animal. Já quando, por exemplo, é um animal que está obstruído com uma manga, por exemplo, um caroço de manga, que você pode fazer a retirada com a sonda, ou até mesmo, muitas vezes, com a própria mão. Então, nesse caso, o prognóstico é favorável, porque você vai resolver a situação daquele animal que está causando o timpanismo, né, que é aquele caroço de manga que obstrui o esôfago. Você retira, o animal consegue eructar, consegue eliminar o gás. Então, com relação ao prognóstico, né, se é favorável, desfavorável, vai depender da causa que está causando esse timpanismo. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, a dinâmica do timpanismo ruminal, e se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente responde a vocês. Então, fiquem com Deus abençoe vocês. Então, VetBR, aqui, além de distribuição, nós te entregamos solução. Então, vem com a gente que a gente vai te entregar informações de qualidade a respeito da pecuária, a respeito das enfermidades, para você ficar atento aí na sua propriedade. Um grande abraço a todos.